Boa noite. Boa noite também para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo GEAC TV. Sejam todos bem-vindos. Ao darmos início à nossa reunião de tratamento espiritual da noite de hoje, do Centro Espírita Allan Kardec, vamos convidar a todos para unir os nossos pensamentos e rogar as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial, e de nosso Senhor Jesus Cristo, e também dessa equipe bondosa do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono espiritual do nosso grupo espírita. Então vamos, nesse instante, procurar colocar em nossos corações os melhores sentimentos e amor, bondade, caridade, paciência, né, que estamos precisando muito, e muita paz, para que possamos colaborar com esta equipe e levarmos daqui o que vamos buscar nesta noite, que é a palestra edificante, o passe reconfortante, a música sublime. Então vamos, nesse instante, dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregues à tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje é o nosso dia de perguntas e respostas, reuniões de tira dúvidas. É o momento de nós aproveitarmos para trazer o nosso questionamento. E a equipe do centro tentará responder dentro de suas possibilidades. E é claro que ninguém aqui tem a pretensão de saber tudo e nem de trazer a resposta perfeita, porque, na verdade, a resposta perfeita nós encontramos no estudo, nos livros, na nossa própria busca. Essa reunião, ela serve para nós como uma motivação para nós debatermos, discutirmos, conversarmos sobre espiritismo. Então, a dúvida que você tem, coloque no papel. Nós vamos pedir para passar novamente as papeletas, e todas as pessoas que se dispuserem a responder irão trabalhar em um tempo de 2 a 3 minutos em cada resposta. Por quê? Porque ninguém vai trazer aqui um tratado em cada tema, mas vai simplesmente trazer uma forma de nos instigar a buscar, a pesquisar e a trabalhar conosco no nosso próprio autoesclarecimento. E como nós sempre iniciamos as perguntas, as reuniões de tira dúvidas, faz-se uma pequena leitura de um pequeno trecho de o Evangelho, porque não se concebe uma reunião espírita sem a presença do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Elzi vai fazer a leitura de um pequeno texto, fazer um comentário rápido de 2 minutos, aí ela já tem uma questão também, começa, e depois vamos na sequência. Boa noite a todos. Nós vamos ler do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860, item 9. Amimo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses 2 ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos,
muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Irmãos queridos, vamos nos questionar como estamos nós em relação à nossa consciência no que concerne ao assunto caridade, tanto a caridade material como a caridade moral. Nós temos que ter, antes de tudo, caridade conosco mesmos. Muitas vezes somos muito rígidos, exigentes, e muitas vezes somos até muito desinteressados do nosso crescimento espiritual. Então, por isso, eu gostaria que nós nos questionássemos. Eu estou no extremo ou no outro? Eu estou no sagrado caminho do meio? Eu tenho tido tempo de conversar comigo mesmo? Como é importante que a gente faça isso para que a gente tenha essa caridade para consigo. Porque se você não for caridoso com você, se você não for caridoso no seu núcleo familiar, no seu ninho doméstico, você não é caridoso de maneira nenhuma com ninguém. Porque se nós que temos a responsabilidade da nossa vida ser bem aproveitada no sentido de crescimento pessoal, de busca daquilo que realmente alimenta a alma. Alimento do corpo nós temos que fazer, porque então entramos em falência, em falta de energia. Mas o alimento da alma, a alma é muito mais do que o corpo, porque nós, na verdade, somos espíritos que estamos revestidos de uma vestimenta material, física. Então, vamos nos questionar, como eu tenho sido tolerante, aonde eu toda a vida fui muito implicante, exigente, será? Paciente, a paciência, como nós treinamos a paciência, a gente aprende a ser bom. Tem gente que fala, por índole eu já tenho impulsos de exigência, de egoísmo, de egocentrismo, de intolerância. Tudo bem que nós já sabemos das nossas deficiências, mas vamos cuidar para minorá-las, diminuí-las, porque então não tem sentido a nossa vida aqui no planeta. Nós viremos quantas vezes seja necessário, em quantas reencarnações precisarmos, até melhorarmos os nossos defeitos. E se nós levarmos avante esta decisão de começar a nos reeducarmos, para que nós tenhamos conosco mesmos respeito no que concerne a mais conhecimento espiritual, reflexão, meditação, oração. Não é preciso ficar recluso. Se você está em contato com a natureza, olha que momento mais precioso para você receber essa energia poderosa de Deus que está na vegetação e assimilar aquele clima de paz. Então, vamos deixar para a nossa reflexão, acho que os 2 minutos já foram, a caridade material, que é aquela de dar com gosto. Muitas vezes, quando a pessoa é roubada, a gente ouviu o Chico falar isso. Ah, você foi roubado? Olha, você já pensou que é porque você está dando pouco? Será que é preciso que haja um roubo, uma extorsão, um abuso em relação a você, para você ceder um pouquinho do seu, abrir mão daquilo que você tanto segura para si mesmo? Então, vamos lembrar desta reflexão conosco mesmos. E vamos lá na pergunta, né? Você a primeira? A pergunta é, a pandemia veio para um arrebatamento? As pessoas que partiram foram porque foi chegada a sua hora? Gente, como nós estamos nas mãos de Deus e como somos tremendamente amados por Ele, porque Ele deseja, antes de tudo, ver o nosso, atingir a nossa meta, ver o nosso esforço para chegarmos àquele alvo que precisamos alcançar, do aperfeiçoamento moral. Então, realmente, quando as coisas fogem um pouco do equilíbrio, surgem estas catástrofes para darem uma sacudida. Não é que Deus esteja castigando, Ele está socorrendo,
Porque, às vezes, através de uma coisa tão séria como esta que todos nós padecemos, todos nós aqui sabemos a dor da perda de pessoas muito queridas que partiram em função da pandemia. Mas não deixemos de maneira alguma abalar a nossa fé, o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Deus por tudo que nos acontece. Porque se acontece algo com estes filhos queridos do Pai Celestial, que somos nós, é porque nós somos extremamente amados e Ele nos vê no amanhã. Ele nos vê porque somos perfectíveis. Ele nos vê a caminho da perfeição, chegando ao ápice daquilo que podemos alcançar em cada encarnação. Então, realmente, a pandemia é uma oportunidade de aferição. Vamos ver como é que vocês estão? Vamos ver como é que vocês se suportam dentro de casa? Quantos lares foram abalados com isto? Quanta gente ficou sem sentido para a vida, porque teve que ter um outro olhar. Não tinha nem como exibir-se, tinha que ficar na simplicidade. Não tinha como ter sua vida normal, como as pessoas dizem. A gente se vê quando voltar à normalidade. Essa normalidade foi diferenciada, não é a mesma, porque nós passamos pela oportunidade do amadurecimento. E tenho certeza que os senhores vão convir comigo, foi crescimento para todos nós. Porque crescer dói. Dói transformar, modificar, melhorar, aperfeiçoar. E nós sofremos muitas dores, mas abençoadas dores, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e nos faça reconhecidos à misericórdia do plano superior, que vela por nós, que nos protege, nos inspira, nos conduz para acertarmos mais e errarmos menos. Agora com os colegas. Continuando, vamos ver mais perguntas. Qual a importância dos sonhos e como podemos fazer melhor uso deles? Bom, sonho. A ciência já comprovou, já há muitos anos, que todos nós sonhamos. Tem pessoas que falam, mas eu não lembro do meu sonho, eu não sonho nada, não lembro. Não lembra, mas sonhou. Sonha. A medicina tem os aparelhos chamados, um exame chamado polissonografia, então, que acompanha as fases do sono todinho e até determina o ponto exato onde a pessoa está sonhando. Quer dizer, cientificamente é comprovado que todos sonhamos. Agora, por que sonhamos e o que podemos fazer? O sonho está lá no livro dos Espíritos, no capítulo Desdobramento. Desdobramento e emancipação da alma. Parece que é de 500 a 550, parece. Bom, está lá. Que Kardec explica o seguinte: quando a pessoa está dormindo, durante o sono físico, ela se desprende do corpo. Porque a pessoa real é ela espírito, o corpo é apenas uma vestimenta. O corpo fica dormindo porque ele precisa descansar. O corpo físico, ele precisa descansar, ele precisa estar dormido. O espírito não precisa de descansar, porque ele não está necessitando desse repouso físico, ele precisa de repouso mental, espiritual. Então, neste momento, a pessoa se desprende do corpo. É o desdobramento espiritual, ou emancipação da alma, ou viagem astral, é um nome variado. Então, a pessoa se desprende e fica livre, como se estivesse morto. É o treinamento para a morte, o sono é o treinamento para a morte. O sono é o treinamento para a morte. Então, a pessoa se desprende
E ela pode sair viajando pelo mundo afora, conhecendo outros lugares, pode assistir palestras, pode conversar com os amigos, com os parentes, enfim, pode fazer várias coisas durante o sonho, o sono. O sonho é quando ela volta, ela lembra parcialmente daquilo, porque nosso cérebro não consegue registrar aquilo que não passa diretamente por ele. Por isso que nós não lembramos do sonho, porque ele é realizado em desdobramento, em espírito. Agora, é importante, o sonho, o desdobramento nos leva para onde nosso sentimento está acontecendo, onde nós nos sentimos bem, onde nós pensamos. Por exemplo, se eu sonho, eu quero assistir uma palestra lá no plano espiritual, você vai. Ou eu sonho que eu quero ir lá para a praia do Forte, lá na Bahia, você vai. Mas André Luiz nos fala um relato, rapidamente, viu, Zito? André Luiz nos fala um relato, é o seguinte: tinha na reunião mediúnica vários médios em desdobramento, em estudo de desenvolvimento da mediunidade. Estudo de desenvolvimento da mediunidade. E o orientador da casa, espírito, falou para o André: olha, aquele rapaz ali, ó, veja, avalia ele e segue ele até na casa dele, para você ver o que vai acontecer. Bom, o rapaz estudioso, querendo realmente se desenvolver mediunicamente, estudando bastante, e acabou a reunião, ele saiu do centro e o André Luiz foi atrás. Ele chegou lá na casa dele, trocou de roupa, vestiu o pijama e foi dormir. Dormiu, emancipou e ele saiu disparado. Ele, espírito, disparado, o André Luiz foi atrás dele. E para onde ele foi? Para o meretrício. Olha aí. Então a gente vai para onde nosso sentimento nos leva. Por isso que quando vamos dormir, façamos uma prece pedindo ao nosso mentor: nos conduza à prática do bem. Aí eu vou fazer aquilo que seja bom para mim e bom para os outros, auxiliar. Nós podemos auxiliar muita gente durante o sono, né? Durante a madrugada, as praias do mar ficam repletas de espíritos que são levados para lá, para o tratamento, aquela energia marítima que é salutar, intensamente salutar. Não só nas praias, mas também nos campos. Enfim, junto com pessoas encarnadas que estão ali ajudando. É isso aí. Então, o sono, a gente pode fazer bom uso dele. Deixa o corpo descansar. E aí a gente se desprende e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, não é isso? A grande maioria de nós se desprende e fica ali boiando por cima do corpo, porque não conhece o mecanismo, né? Então vamos aproveitar. Não fica de braços cruzados, não. Vamos trabalhar durante o sono. A evolução da Terra de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração já está acontecendo? Quanto tempo leva esse processo? Como podemos ver essas mudanças nas pessoas? Bom, 3 perguntas num só. A primeira parte, já está acontecendo sim. A transição planetária é a período de transição entre o mundo de regeneração para o mundo o mundo de expiação e prova para o mundo regenerado. É um período, transição quer dizer passagem. Está passando de um estado para outro. Nós vamos sair de mundo de expiação e prova para o mundo regenerado. Uma transição. Isso não é de uma vez não. Isso não é de repente. É gradual. Aquele processo de emancipação, ou seja, de mudança gradual. Não é brusco, não é imediato. Ou seja, acordou num plano de expiação e prova, dormiu no planeta de expiação e prova e acordou num plano regenerado. Isso não acontece. Isso não acontece. É gradual. Leva, às vezes, uma encarnação inteira, né? A transição começou no século XIX. Durante o século XIX,
A transição planetária tem duas fases. A fase de orientação, esclarecimento e orientação, e uma fase de saneamento. A fase de orientação aconteceu do século XIX até metade do século XX. Nesse período encarnaram aqui na crosta terrestre, no plano físico, grande número de espíritos de altas esferas da ciência, da filosofia e da religião, para orientar as pessoas, avisar, olha, vai acontecer, vamos mudar. Até a metade do século XX. Da metade do século XX para frente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a fase do saneamento. O que é saneamento? Limpeza. Os espíritos arraigados no mal, que a partir dessa época para frente, ao desencarnar, não mais voltam a reencarnar na Terra. Vai se reencarnar em planetas bem inferiores à Terra. Então, a partir da segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra. E é provável que vai terminar mais ou menos em meados do século XXI. Meados do século XXI. É provável, que vai depender de nós mesmos. Então, nesse período de 100 anos, haverá a separação dos bons e dos maus. Está lá no Evangelho. Jesus vai vir, vai separar os bodes das ovelhas. Né? Os bodes são os estovados, e as ovelhas são as pessoas mansas e pacíficas. Na verdade, é simbólico. Os bons e os maus, separar. Então, ao desencarnar, nós seremos avaliados se vai ficar na Terra ou vai para outro planeta inferior. E qual é o critério? O critério é a quantidade de bem que você realizou para os outros e para si mesmo. Conhece-se o bom cristão pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Então, se você se esforçou para vencer as más tendências, com certeza vai permanecer aqui. A partir da meados do século XXI, provavelmente vai terminar esse período do saneamento. Mas ainda não estaremos num planeta regenerado, não. Estaremos em regeneração. Os espíritos reencarnados nessa época, eles ainda estão necessitando de modificação, de reforma íntima, ou seja, o seu karma ainda tem muita coisa a ser modificado. Agora, quando isso vai terminar, para entrar realmente em planeta regenerado, a gente não sabe. Só vai depender dos habitantes terrestres. Como podemos ver essas mudanças nas pessoas? Dificilmente a gente vai, ou eu vou enxergar nos outros essa mudança. A pessoa que vai sentir essa necessidade de mudança, e ela vai sentir que modificou. Ao comparar a sua vida antes e a vida depois que ela se conscientizou dessa necessidade de mudança. Tá? Mas, principalmente, se a gente não fazer isso enquanto em vida, nós vamos sentir mesmo o peso dessa avaliação ao desencarnar. Nós seremos avaliados por nós mesmos, não é um juiz que vai dizer isso, não. Somos nós mesmos. A consciência nossa vai acusar. Eu não fiz a minha reforma íntima, eu não modifiquei. Então, vamos embora para outro mundo. Mas vai e depois volta. Fica uns 2000 anos lá, para lá, depois volta, né? Mas é isso. Nós, sabendo disso, temos que fazer a nossa modificação espiritual. Reforma íntima. Diante do grande avanço da internet, a internet é fácil e rápida, é fácil e rápida a propagação das informações das mais diversas. À luz do Espiritismo, qual seria a vantagem e os perigos para as crianças e futuras gerações? Bom, esse avanço tecnológico que nós estamos vendo hoje é consequência da encarnação de espíritos científicos do século XIX e começo do século XX. Eles trouxeram as bases para esse avanço extraordinário da tecnologia. A tecnologia avançou, mas a moral avançou muito pequena. A moral
pequeno avanço e a tecnologia avançou demais. Então, essa grande facilidade da internet, enfim, esses pequenos aparelhos, telefones, enfim, tudo isso que nós vemos hoje, consequência da encarnação no século XIX dos espíritos científicos, filosóficos, religiosos. Teve uma estatística seguinte. Em 1950 que isso foi feito. A quantidade de templos religiosos construídos no século XX é 3 vezes maior do que a quantidade de todos os templos construídos até o começo do século XX. Por que isso? Porque reencarnaram espíritos de religiosidade para orientar as pessoas. Então, nós não podemos alegar ignorância, em hipótese alguma, quando formos avaliados. Então, é uma vantagem grande essa facilidade tecnológica, sim, mas tem seus perigos. Porque a internet não é boa e nem ruim. O que é ruim é o mau uso dela. Isso que é ruim. Por exemplo, você tem uma faca. A faca é ruim? Depende do que você usar. Então, a tecnologia veio para ajudar as pessoas. Mas aquelas pessoas que fazem mau uso dela, já está praticamente carimbado o seu passaporte para os planetas inferiores. Não tenhamos dúvida disso, que isso vai acontecer, essa avaliação. Então, à luz do Espiritismo, a vantagem é muito grande. Os perigos, sim, existem. Por exemplo, a bomba atômica é um perigo, mas graças a ela nós curamos o câncer hoje. A energia atômica hoje nos proporciona a cura do câncer. Mas ela pode ser usada para desbaratar um país inteiro. É o mau uso da ferramenta. Emmanuel tem, em um de seus livros, através do Chico, fala o seguinte: todo avanço científico acontecido na Terra já foi autorizado e realizado nos planos espirituais. Então, antes de acontecer aqui, já aconteceu lá. Então, nós que temos que escolher o bom uso das ferramentas que nós recebemos. A gente combinou que quando for tira dúvidas, a gente avança uns 10 minutos, tá? Então, olha só aqui as questões. O nosso grande médium, Chico Xavier, alguma vez se manifestou em uma casa espírita? Não conheço. Ignoro se houve essa manifestação. O que nós sabemos é que Chico está num trabalho de grande desenvolvimento, porque, na verdade, agora ele fará a assessoria a Emmanuel, que já está reencarnado, deve estar provavelmente por volta de 20 e 23 anos. Então, eles sempre trabalham nessa parceria. Quando o espírito, que nós conhecemos desta vez como Chico Xavier, está encarnado, Emmanuel faz toda a cobertura espiritual e o acompanha, é o seu mentor. Quando Emmanuel, o espírito que nós conhecemos como Públio Lentulus, como Manuel de Nóbrega, como grande instrutor de Chico Xavier, está desencarnado e Chico é encarnado, ele faz a assessoria espiritual de Chico. Então, agora é a vez de Chico fazer a assessoria espiritual, ser o orientador espiritual de Emmanuel, que nós conheceremos pelas suas obras. O Chico dizia isso: vocês irão conhecê-lo. E será muito fácil, porque ele trará o trabalho do Evangelho dentro da educação, promovendo a renovação dos espíritos. E os dois trabalharão juntos. Qual a diferença entre espiritualismo, espiritismo, espiritualidade, religiosidade? Espiritualismo é toda crença que acredita na continuidade da vida após a morte, que acredita em Deus,
que acredita na outra dimensão da vida. Não há condição de sermos espíritas se não formos espiritualistas. Então, todo espiritualista tem essa conexão de ter a percepção das duas dimensões, da vida material e da vida espiritual, a continuidade da vida e a existência de Deus. E o Espiritismo? O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, uma doutrina codificada por Allan Kardec, o Consolador prometido preconizado por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. E eu vos enviarei o Consolador, que vos fará o entendimento daquilo que agora eu não posso dizer. E o Espiritismo traz para nós essa grande possibilidade de nós sermos orientados e não termos como nos desculpar porque não sabíamos que a vida continua, que a morte não existe como extinção de vida, que há uma pleiade de espíritos em contato constante conosco, como Tomé colocou aqui, que vários espíritos reencarnaram, vários espíritos não terão mais condição de continuar no planeta, porque não tiveram a sua modificação estrutural, e nós sabemos, mas como? A Terra tem 7 bilhões e poucos de habitantes, nós, segundo Emmanuel, nós temos uma leva de 23 bilhões de espíritos vinculados à evolução do planeta Terra. O que significa isso? Que todos esses espíritos passarão por aqui. Alguns continuarão no trabalho, na transformação, na construção da nova era. Outros, porque não avançaram, serão convidados a participarem de planetas mais inferiores. Mas como a misericórdia não condena, a misericórdia convida ao trabalho, todas as conquistas desses espíritos serão usadas na orientação e na edificação de novos planos espirituais. Espiritualidade. O que é espiritualidade? É a sua capacidade de se conectar com o seu eu profundo. Você é um espírito imortal. Ter espiritualidade é ter essa percepção das duas dimensões da vida e a conexão com o mundo espiritual à sua volta, o entendimento dessa realidade. E religiosidade. A religiosidade seria um acréscimo da espiritualidade, onde a pessoa se sente conectada com o sagrado, com o divino, com aquilo que faz a diferença para todos nós. Não concordo quando dizem que não devemos opinar politicamente. Vejo nisso uma omissão grave, parecendo os católicos que fizeram vistas grossas a todas as atrocidades que passamos pelo mundo. Estou certo? Assim é, se lhe parece. Porque cada um de nós tem a liberdade de pensar o que acha que deve pensar, de trazer a sua opinião e que ela seja fundamentada, que não seja uma coisa falaciosa para expor o seu posicionamento. E isso nós estamos em um momento em que, acima de tudo, o bom senso deve gerir as nossas manifestações. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade. As pessoas devem ser respeitadas em seus posicionamentos e em suas opiniões. Opinar é uma coisa, agora fazer descer goela abaixo para o outro. A nossa convicção, aí é complicado. Aí é pior do que todas as atrocidades que nós vivenciamos ao longo da história. Qual o comportamento que o espírita deve ter no dia da eleição e nos dias anteriores e posteriores? O comportamento de um espírito imortal, que entende que deve ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O comportamento de alguém para o qual a doutrina trouxe modificações, trouxe um novo olhar, o olhar da compreensão, o olhar do entendimento. Então, respeito é o comportamento que nós devemos ter
em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos a todos que trouxeram a colaboração para esse momento e, final do mês de novembro, tem mais. E para isso seria interessante deixar aqui uma sugestão de leitura para todos nós, até mesmo quem já tem o conhecimento de toda a obra básica, de toda a obra de Chico, de Divaldo, dos luminares e da doutrina, a leitura do livro Iniciação Espírita, para nós entendermos bem a questão do comportamento real que o espírita deve ter mediante essas revelações. Iniciação Espírita de Allan Kardec, porque existem outros livros com o título Iniciação Espírita, mas não é de Allan Kardec. Esse é a cereja do bolo. Boa noite a todos. Aproveitando que a gente encerrou o nosso momento. Aproveitando que a gente encerrou o nosso momento de perguntas e respostas, eu gostaria de chamar os jovens para a gente ir para a mocidade. E quem tiver interesse em participar e conhecer será muito bem-vindo também. Eu desejo a todos uma ótima semana. O momento agora vamos, nesse instante, conectarmos-nos com o plano superior. Aqui estamos, Senhor, com o coração receptivo, oferecendo a vós a nossa fé religiosa e a certeza, Senhor, de que estamos recebendo do seu coração amoroso aquilo que mais necessitamos nesse instante. Estamos, Pai amorável, recebendo força, coragem, ânimo, disposição, para que nós possamos continuar a nossa jornada, otimistas, seguros, equilibrados, na certeza das suas bênçãos, que jorram sobre nós profusamente. E nesse instante sublime da recepção, da proteção espiritual, que nos penetra o mais profundo do nosso ser, sentimos-nos assistidos para que tenhamos o equilíbrio da saúde física, para que tenhamos o bom senso do equilíbrio emocional, para que tenhamos a lucidez para o entendimento das coisas como elas realmente são. E, acima de tudo, recebemos força, luz, amparo e proteção para o fortalecimento da nossa alma. E nesse instante sublime, agradecemos por tantas bênçãos, tantas recebidas, e pedimos também, Senhor, a sua proteção e amparo para cada um de nós que aqui se encontra, para o nosso guia protetor, para o nosso núcleo familiar,
para o nosso ninho doméstico, para a nossa interação no momento do estudo, do trabalho, da comunicação social, que nós sejamos pessoas equilibradas, serenas, assistidas, Pai amorável, pela sua proteção paternal. E agradecemos, vibrando a nossa alma com o melhor que temos em nós, em gratidão, muita gratidão pelas bênçãos recebidas, pela assistência que jamais nos faltou, pelas situações difíceis que foram resolvidas com a lucidez que nos concedestes, Pai amado. E nesse instante, queremos agradecer pela proteção e amparo, pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo do plano superior as orientações, as corrigendas, as sugestões para endireitarmos os nossos caminhos na vida. E acima de tudo, Pai, para reconhecermos quanta bênção nos é concedida. Louvado seja, Senhor. Agradecemos. Que assim seja. Louvado sejas, Senhor, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.